A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje, sexta-feira, estamos dando início ao nosso culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Só a Ele nós devemos adorá-lo. É o único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Oremos, eterno e bondoso Pai. Mais uma vez te damos graça por tudo. Também, Senhor Jesus, por esta sexta-feira estamos ministrando e apresentando mais um culto de adoração a Ti, Senhor. Peço, como sempre, a todos os nossos irmãos, amigos, ouvintes desta programação, deste culto de adoração, mais uma vez a Ti, Senhor. Abençoa todos com muitas e ricas bênçãos, agora e para sempre. Amém. Deus nos abençoe mais uma vez, queridos. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 123 da nossa harpa cristã. Ouçamos. Um dia Cristo voltará, ao ascender nos prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito em breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem se prestar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito em breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem se prestar, a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão subiremos ao encontro do Senhor. Muito em breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem se prestar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo seja meu Senhor em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Muito em breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem se prestar, a fim de vê-lo voltar. Muito em breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem se prestar, a fim de vê-lo voltar. Pois bem, amados, depois desse lindo louvor de adoração ao Senhor nosso Deus, nós agora vamos para o momento da família. Irmão Anderson, irmã Thaís, adentre agora o culto online. É a oportunidade de vocês. Ouçamos tudo na sequência que vocês estão, inclusive, ministrando com base no livro que vocês escreveram. E graças a Deus já está saindo o terceiro livro. Isso é muito bom. Ouçamos. A paz do Senhor, meus irmãos. Olha eu aqui de novo para mais conteúdo de família, sobre vida conjugal, enfim, conteúdo de bênção para a tua casa e para o teu lar. Se por um acaso você estiver gostando dos conteúdos, compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais, compartilhe esse culto, para que outras vidas também sejam alcançadas através da mensagem da Palavra de Deus.
Estou muito feliz, hoje vocês estão vendo que eu estou aqui sozinho, sem a minha costelinha, mas ela já está se preparando, porque nos próximos vídeos ela estará aqui também compartilhando esses ricos conteúdos com vocês. Tá bom, queridos? Estou muito feliz e eu quero já dar continuidade à série que nós estamos falando, né? Lembra da série Flix? Começamos a nossa série sobre o poder do amor sólido, que é o nosso livro que escrevemos em 2018. Se você ainda não adquiriu e não tem, é fácil. Entra lá no nosso site, euacreditonafamilia.com.br, e você vai conseguir estar adquirindo também o seu exemplar. É um livro que tem abençoado muitas vidas e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida também. Meus irmãos, nós vamos então dar continuidade. Vocês se lembram e se recordam que desde o início da nossa série estamos aí tratando de uma forma mais profunda sobre o poder do amor sólido. Falamos no primeiro capítulo sobre o que é o amor de fato e de verdade, os seus atributos, o que ele é, o que ele não é. Falamos sobre paciência, sobre bondade. Falamos no último sobre a inveja. E nesse capítulo vamos falar que o amor ele não se vangloria de maneira nenhuma. Se você perdeu algum conteúdo, se você perdeu algum culto, volta depois nos vídeos antigos lá no canal da igreja ou também no nosso canal Eu Acredito na Família, que você vai conseguir aí ter acesso também ao conteúdo passado. Mas vamos lá, eu quero iniciar o nosso vídeo de hoje falando a vocês uma fábula, uma história. Essa fábula é sobre um príncipe que gostava de se vangloriar. Ele se vangloriava pelos seus feitos, pela sua posição. E a história diz que em um determinado dia, esse príncipe ele sai para uma caminhada e encontra um eremita, um sábio. E esse sábio estava ali simplesmente distraído com um esqueleto, um crânio na sua mão, e não vê a passagem do príncipe. O príncipe então, enraivecido, diz ao eremita: o que faz com que eu passe e você não me olhe? O que faz com que você não me reverencie? O que faz com que você esteja tão distraído a ponto de me ignorar? O sábio, o eremita, então olha para o príncipe e diz o seguinte: é o seguinte, príncipe, é que eu seguro na minha mão esse esqueleto, esse crânio, e eu estou a pensar, de quem seria esse crânio, esse esqueleto? De um príncipe ou de um mendigo? O que aconteceu, queridos, com esse príncipe pode acontecer com muitas pessoas. Acontecer o quê? Pensar que é mais do que alguém, pensar que faz mais do que alguém, ou até mesmo chegar a pensar que ama mais do que alguém. Não, queridos, de maneira nenhuma. Nós não vemos em nenhum momento no ministério de Jesus Cristo ele com algum comportamento de vanglória por ter nos amado. Imagine Jesus Cristo chegando para mim dizendo assim: Anderson, ainda bem que eu te amei, rapaz, porque outro não te amaria não. Anderson, olha, ainda bem que eu morri por você, porque outro com certeza não morreria. Imagine Jesus Cristo dizendo isso a você. Ele disse: não, de maneira nenhuma, nunca disse e jamais diria. Por quê? Olha o que diz a palavra de Deus. Se você puder, queridos, abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Filipenses, no capítulo 2 e no verso de número 5. Acompanhe comigo essa leitura e olha que leitura extraordinária. Olha o que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que devia se apegar, mas ele esvaziou-se de si mesmo, tornando a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Olha que fantástico! E achando na forma de homem, amou de tal maneira que ele humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também o Pai retribuiu o seu amor com um poder superior, e o exaltou soberanamente, e lhe deu um poder que é sobre todo poder. Que poder que é este, queridos? É o poder do amor sólido, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, daquele que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, aleluia! Como eu gosto de glorificar a Deus, queridos, por essa passagem, porque Jesus Cristo deixa aqui provado que ele trilhou o caminho, queridos, não da vanglória, não, ele trilhou o caminho do amor puro, do amor sincero, o amor que não fica com o espelho voltado a si mesmo, que não fica com altos sentimentos de vanglória. Pelo contrário, ele se esvaziou e se humilhou por mim e por você. Vamos trazer agora, queridos, esta realidade para dentro de uma prática familiar e de vida conjugal. Olha que interessante. Certa vez em uma das nossas palestras, nós perguntamos ali ao público
Quem de vocês pensam que ama mais, que se doa mais, que faz mais pela casa, que faz mais pela família? Algumas mãos ali começaram a se erguer e eu disse, não faça isso. Por quê? Porque você pode correr o risco de cair no pecado de vanglória, pensar que faz mais do que alguém. Queridos, maridos que caem no pecado da vanglória, caem no risco de pensar que é melhor do que a esposa, que é melhor do que os filhos, que é o maioral da casa. Mulheres que caem e trilham o caminho da vanglória, tendem a pensar que é mais do que o marido, que pode mais do que o marido e que faz mais do que o marido. Não, nós precisamos entender, queridos, que o amor ele é o contrário de tudo isso. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que você for fazer, que tudo seja para a honra e para a glória do nome do Senhor, queridos. Não há nada de errado, escute aqui, não há nada de errado em você batalhar para o teu sucesso, para que seja em qualquer âmbito da sua vida. Não, faça isso. Você deve sim se alegrar com as suas conquistas, mas não se deixe se envaidecer pela vanglória. Não deixe a vanglória te seduzir a ponto de fazer com que você entenda que você é melhor do que alguém. Não, se alegre, mas sempre se alegre através do amor. O que nós precisamos tomar cuidado é que geralmente a vanglória ela é genitora de alguns males. Por exemplo, eu vou citar um aqui para você, a autossuficiência. A autossuficiência, queridos, ela é o quê? Ela é um filho da vanglória. Por quê? Porque a pessoa autossuficiente, ela é completamente vazia de Deus. Ela é tão cheia de si, que ela se esvazia de Deus. E olha o que John Favreau disse em uma das suas frases. Olha que interessante. Ele diz assim, quando Deus pretende encher uma alma, primeiro ele a esvazia. Mas quando Deus pretende enriquecer uma alma, primeiro ele faz o quê? Ele a empobrece. Justamente para que a gente não venha a ser seduzidos pela vanglória. O segundo filho gerado pela vanglória, sem sombra de dúvida, é o preconceito. Pessoas que vivem uma vida fazendo julgamentos em cima das outras e achando sempre a última bolacha do pacote. Uma vez eu disse assim para uma pessoa, ele estava aí num ato de se vangloriar diversas vezes. Eu disse para ele, mas rapaz, você se acha bom mesmo? Ele disse assim, bom não. Bom eu já fui, hoje eu sou perfeito. Misericórdia, queridos, que Deus nos livre disso. Principalmente que Deus nos livre de ter certas atitudes como esta dentro da nossa casa. A verdade é que muitas pessoas que se acham, elas não aceitam críticas. Quando a pessoa se sente a última bolacha do pacote, dificilmente ela vai aceitar uma crítica. Olha o que a palavra de Deus diz em Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas faça por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. É esse sentimento que precisa existir dentro da nossa casa. O marido considerar que a esposa é superior a ele. A esposa considerar que o marido é superior a ela. Os pais considerarem que os filhos são superiores a si. Queridos, quando existe essa dinâmica dentro de um lar, dentro de uma casa, não tenho dúvida, o Espírito Santo se faz presente, porque estamos vivendo aquilo que Jesus Cristo viveu. Estamos nos esvaziando de nós e deixamos Deus viver através de nós. Escute, eu termino esse vídeo com um conselho. Não se ache, de verdade. Deixe o amor achar você. Deixe o amor encontrar você. E você vai ver, queridos, que alegria e felicidade vai acontecer dentro da tua casa. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer e te louvar por esta palavra. Sim, Senhor, alcance cada coração que está assistindo a esta programação. Alcance cada mente, Senhor, e que o nosso lar e a nossa família venha a ser, Senhor, transformada pelo poder do teu amor. Afasta da nossa vida a inveja, afasta da nossa vida, Senhor, a vanglória, afasta da nossa vida tudo que não vem de ti. E, Senhor, coloque em nossa mente, em nossos corações, apenas o puro e verdadeiro amor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos. Que alegria foi ministrar esta mensagem para você. Que Deus continue sim abençoando o teu lar, a tua casa. Continue dizendo que família é um projeto de Deus, que a família é a base dessa sociedade e que nós iremos vencer em nome de Jesus. Olha, eu te espero no próximo capítulo, hein? Não deixe de acompanhar a nossa série. Sabe o que nós vamos falar no próximo capítulo? Você vai precisar vir e conferir o assunto da nossa próxima série Família Flix, o poder do amor sólido. Que
Que Deus te abençoe e fique com Deus. Até lá. Tchau. Pois bem, queridos, obrigado, nosso irmão Anderson, irmã Thaís, pela orientação e estruturação familiar. Esteja sempre conosco, acompanhando também esta dinâmica para a família. Agora nós vamos ouvir o hino Meu Tributo, que muito lindo este hino também, com certeza vai falar profundamente ao teu coração. Vamos ouvir. Meu tributo. Tributo quer dizer reconhecimento por tudo quanto ele tem feito. Seja reconhecida. E vocês cantarão comigo a Deus. Agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Tudo que sou, aleluia, e o que almejo ser, eu devo tudo a ti. Cantem! A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória por tudo que fez por mim, por tudo que fez. Com seu sangue lavou-me, com seu poder levantou-me. A Deus seja a glória. Para sempre, amém. Para sempre. Quero viver para ti. Sua vontade obedecer. E se o aplauso eu receber no Calvário, irei me gloriar com seu sangue. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done with His blood. Say de mim with His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done.
viver. Não é fácil viver para Deus, para ti. E agora, sua vontade obedecer. E se o aplauso eu receber do Calvário, amém, para sempre, amém. Como eu disse, realmente o hino é muito lindo, não é? E agora nós vamos também para mulheres mais do que vencedoras. Irmãs e irmãos, também irmãos, né? Não é porque é mulheres mais que vencedoras. Nós também somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Vamos para esse quadro maravilhoso. A paz do Senhor, é com alegria que eu venho aqui mais uma vez vos falar a palavra do Senhor. Nesta oportunidade, eu também, como outras irmãs já falaram, eu quero trazer aqui uma reflexão rápida para a sua vida sobre as mulheres da Bíblia. São inúmeras as mulheres da palavra de Deus que nos fascinam, A vida, os atos, a providência de Deus na vida dessas mulheres. Mas para essa oportunidade, eu escolhi uma mulher, e a citação está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 15, verso 25, que diz assim a palavra do Senhor. Então, chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E quem é essa mulher? A Bíblia vai falar aqui da mulher cananeia, vai contar para nós a história da mulher cananeia. E eu trago aqui uma reflexão sobre a vida desta mulher que me chama bastante atenção, e eu quero olhar a vida dessa mulher sobre duas perspectivas. A primeira, desânimo. Fatos que poderiam levá-la ao desânimo. 3 fatos que poderiam levá-la ao desânimo. O primeiro, a nacionalidade. Ela era cananeia. O que significava isso? Ela não era de Israel. E quando nós olhamos a palavra do Senhor no Evangelho de São João, capítulo 1, Evangelho de São João, capítulo 1, verso 11, diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, o Evangelho era para alcançar primeiro os judeus. E aqui ela tem um ponto desanimador, porque ela era cananeia, então ela não deveria ser alcançada num primeiro momento pelo Evangelho. Um segundo fator desanimador, ela tinha uma filha, e esta filha era possessa de demônios. Isso muito desanimador. É possível que nenhuma mãe, nenhum pai gostaria que o seu filho se relacionasse com alguém que fosse possesso de demônios, Essa menina possivelmente causava medo, pânico nas outras pessoas. É possível que ela não pudesse ir à escola, é possível que ela não pudesse estar em uma festa, porque ela era possuída por demônios. Então, esse era um fato desanimador. E o terceiro fato desanimador na vida da mulher cananeia, ela estava sozinha na sua agonia. 3 fatos que realmente deixa a pessoa viver um momento de tristeza, de angústia, quem sabe até não um momento de depressão.
Mas eu quero trazer nesse momento para a sua vida a coragem dessa mulher em pegar esses fatos desanimadores, em tomar esses fatos desanimadores da sua vida e transformá-los em conquista. Todos nós temos oportunidade de escolha. Você pode tomar aí alguma angústia da sua vida, alguma decepção da sua vida, e escolher ficar sofrendo, escolher não dividir isso com ninguém, ou tomar uma atitude, levantar, tentar mudar, e foi o que aconteceu com essa mulher. Mesmo ela sendo uma cananeia, mesmo ela sendo de uma nacionalidade diferente, a Bíblia diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 15, no verso 21, que naquele dia Jesus foi para as partes de Tiro e Sidom. E aqui acontece o maior milagre, porque se não era para os cananeus, mas Jesus foi aonde essa mulher estava. Jesus foi onde essa mulher estava. E ela poderia ter se trancado, mas ela foi ao encontro de Jesus. É possível que alguém tinha falado que Jesus estava por ali, e é possível também que ela já tenha, imagine, né, qual mãe que vai ficar perplexa somente diante de uma necessidade de um filho. É possível que ela tenha tentado de tudo e não tenha conseguido, mas alguém falou para ela que Jesus estava passando por ali. E a Bíblia diz que ela sai da sua cercania. Eu acho muito bonito essa atitude dela, né? Eu acho bonita essa atitude dela, que ela sai da sua cercania e vai clamar para Jesus. Às vezes nós saímos da nossa zona de conforto, da nossa comodidade, vamos conversar com alguém e vamos até desabafar com alguém, e a pessoa até nos ouve num primeiro momento, mas talvez não possa fazer nada por nós. Mas essa mulher aqui, ela saiu da sua cercania e foi clamar aos pés de Jesus. E já fica aqui para mim e para a sua vida, clamar diante de Jesus, aquele que pode resolver todos os nossos problemas. Ela saiu da sua cercania para ir ao encontro de Jesus. Eu te convido a ir ao encontro de Jesus, se você não fez ainda, porque ao encontro de Jesus tem solução para o nosso problema. O segundo fato também, que ela, de transformação na vida dela, é a persistência. O primeiro é o reconhecimento. Ela sabia quem era Jesus, porque ela vai diante de Jesus. E quando eu falo aqui de reconhecimento, é saber quem ele é. É saber que ele tem todo o poder. Ele não é poderoso, ele tem todo o poder no céu e na terra. E a Bíblia diz que ela chega diante de Jesus dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Misericórdia é o sentimento de pegar a miséria do outro e colocar dentro do coração. E foi isso que ela fez. Ela falou: Senhor, tira a minha miséria e coloca no teu coração. É como se ela estivesse dizendo isso. Então ela sabia quem ela era. Ela sabia que ela era uma miserável, como uma filha endemoniada. Ela reconhecia quem ela era, mas ela também reconhecia quem ele era. E ela o chamou de Senhor e disse: tem misericórdia de mim. O segundo fato que me chama a atenção na vida da mulher cananeia, ela tem persistência diante dos empecilhos. Quais empecilhos? O primeiro deles, o silêncio de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus ouviu ela clamando, a Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra. O segundo fato que ela teria que lidar também, o segundo empecilho, é a apatia dos discípulos. Observe que no capítulo 15 e no verso 23, os discípulos vão diante de Jesus e a Bíblia diz que eles chegam ao pé de Jesus e eles vão dizer para Jesus: despede, ela vem gritando. E é muito fácil, né, quando o problema não é da gente, a gente exatamente dizer isso. Despede, está gritando, porque grita tanto, porque incomoda tanto, porque chora tanto, porque o problema não é seu, mas o problema era dela. Então aqui é possível que os discípulos não tenham tido o sentimento de empatia, de colocar-se no lugar do outro. E eles falaram: despede, ela está gritando. E aí Jesus fala com os discípulos: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus está dizendo: mas é para ela também. E é possível que quando ela ouve isso, ela chega diante do Senhor Jesus e ela adora. E aqui, o terceiro ponto
que me chama a atenção na vida da mulher cananeia. Adoração. Reconhecimento de quem ele é e de quem ela é. Persistência diante dos empecilhos. E o terceiro fato, adoração em meio à luta. Em meio aos empecilhos, ela poderia ter falado, já que estão reclamando, já que os discípulos estão reclamando, já que ele não respondeu nada, quer saber, eu vou para casa e vou ficar lá com a minha filha e eu vou ficar vivendo essa situação. Mas não, ela adorou ao Senhor. E eu te convido a adorar em meio à luta. Eu não sei o que você está passando, mas adorar, beijar a face do Senhor, adorar pelo que Ele é, adorar pela a misericórdia do Senhor estendida sobre as nossas vidas, adorar porque você está respirando o fôlego de vida e porque Ele te deu mais essa oportunidade, adorar pelo dia de hoje, adorar porque Ele é o Senhor, adorar porque Ele tem o controle de todas as coisas, adorar porque Ele não mudou, ainda que alguém entre em desespero, mas Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Foi foi a atitude da mulher. A Bíblia diz que ela adorou ao Senhor. E quando ela adorou, dizendo, Senhor, socorre-me, a Bíblia diz que Jesus falou, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela poderia ter dito qualquer outra coisa. Alguém até disse que Jesus não foi simpático, eu não entendo isso. Jesus revelou que estava nas Escrituras, que era mesmo, né? Nós já lemos lá em João, capítulo 1, que primeiro era para Israel mesmo, e ela demonstrou um sentimento de entendimento do que o Senhor Jesus tinha falado, ela demonstrou uma sensibilidade tão grande diante do Senhor Jesus, que ela disse assim, sim, Senhor. É como se ela tivesse dito, o Senhor está certo, primeiro é para Israel mesmo. Eu não tenho direito. Ela disse, sim, Senhor, mas tem uma coisa, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. É como se ela estivesse dizendo assim, eu não preciso de estar à mesa, eu não vou mudar minha nacionalidade, eu continuo sendo cananeia, eu só preciso da sua misericórdia, eu só preciso de um pedaço de pão, eu não preciso estar à mesa, eu preciso de um pedaço de pão. A migalha já resolve a minha situação. E a Bíblia diz que Jesus respondeu, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E eu quero encerrar aqui, no Evangelho segundo escreveu São Marcos, o mesmo texto. Mas Marcos ele dedica o seu evangelho aos romanos, e a demonstração, a ênfase de Marcos está justamente nos milagres, nas obras de Jesus, e Marcos ele vai detalhar aqui o final dessa narrativa, dizendo assim, Marcos dá mais uma pitada aqui de detalhes que eu acho muito bonito. Marcos capítulo 7 e verso 30, ele diz assim, e indo ela para a sua casa, achou a filha, deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Vale a pena ser persistente. É possível que aquela mãe, por muito tempo, não trocava não tinha a oportunidade de ver a filha se relacionando com outras pessoas, mas também dentro de casa. Talvez ela era agressiva, a gente não sabe dos detalhes, mas imagine uma pessoa possuída por demônios. Mas naquele dia, o evangelista Marcos vai nos contar que ela achou a filha deitada sobre a cama. Como foi a alegria daquela mãe de ter o seu problema solucionado. Que Deus abençoe a sua vida. Que a história da mulher cananeia sensibilize a minha e a sua vida e a nossa história. Seja qual for o problema que você estiver passando, Ele é fiel, Ele muda a situação. Confia no Senhor de todo o teu coração. Que Deus continue abençoando a tua vida. Mais uma vez, obrigada pela atenção e que o Espírito Santo fale em seu coração como Ele tem falado
ao meu coração. Senhor Jesus, Tu és o fiel, Tu és o exaltado. E nesta hora, Senhor, eu agradeço a Ti pela oportunidade de Te falar a Tua palavra. Senhor, e é possível que alguém que tenha ouvido esteja passando um momento difícil, talvez com fatos desanimadores na sua vida. Mas, Senhor, agora eu te peço mais uma vez, àquele, Senhor, que ouviu a Tua palavra, Senhor, e que quer tomar uma atitude agora diante de Ti, uma atitude, ó Pai, de clamar a Ti. Ouve, Senhor, o clamor deste Teu filho, desta Tua filha. Traga um refrigério para a alma, Senhor Jesus, e como fizeste com aquela mulher naquele dia, Senhor, que o Senhor teve misericórdia, que o Senhor se sensibilizou diante da tristeza da vida daquela mulher, libertando a sua filha. Senhor, também atende o seu filho e a sua filha que tem clamado a Ti. Continua conosco, é o que eu te peço e te agradeço. Deus, obrigada. Fica conosco, Senhor, todos os dias da nossa vida. Amém. Deus abençoe a sua vida. Beijo no coração. Obrigado pela sua apresentação. E também estamos criando mais um novo quadro que deverá entrar para a próxima semana. Nós queremos alimentá-lo cada vez mais com informações e principalmente da palavra do Senhor Deus. Por falar em palavra do Senhor Deus, está aqui nosso pastor, primeiro secretário, pastor Júlio Simões. Por favor, querido, entre agora em cena com o nosso culto online. Este é o pastor Júlio. E nós louvamos a Deus pela sua vida, com todo o tempo para a palavra. Amém. Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um motivo de alegria que temos a oportunidade de transmitir a preciosa palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por certo, seria muito melhor se tivéssemos condições de estarmos juntos, reunidos no templo, adorando e exaltando ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aqui também é o meio em que temos de também transmitir a palavra. E você aí, aonde estiver, na sua casa, ou quem sabe no seu celular, acompanhando no carro, ou no seu computador, você também possa meditar nessa palavra e também possa sentir, principalmente, a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque, afinal, o maior objetivo do culto é adorar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, ouvirmos a Tua palavra e sermos abençoados por esse Deus. Isso independente se o nosso culto é físico ou online, nós podemos adorar a Deus, ouvir a Tua palavra e sermos abençoados por Deus. Então, você seja abençoado, não somente pela ministração da palavra, mas que a tua casa e a tua família seja cada vez mais abençoadas por Deus. O meu desejo é que, se você tiver a sua Bíblia, você possa pegar ou abri-la nesse instante. Meu desejo é ler duas passagens da Bíblia Sagrada para que nós possamos meditar no assunto em que Deus tem colocado no meu coração. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 23. A partir do versículo 44 até o 48. Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 23, do versículo 44 a 48, que nos diz assim o texto sagrado. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. E escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Outra leitura do texto sagrado está no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 27. A partir do versículo de número 50, que nos diz assim o texto sagrado. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz,
entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião, e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Se eu perguntar para você, nesse instante, o que Jesus representa na tua vida? O que Jesus é para você? Eu me lembro que um dia que eu estava trabalhando, o Espírito de Deus me impulsionou a falar de Jesus para uma pessoa da minha sessão. E eu fui andando e orando e pedindo: Senhor, o que vou falar para ele nesse instante? O Espírito de Deus me tranquilizou, porque disse que as palavras certamente seriam colocadas nos meus lábios naquele instante. E chegando para aquele homem, eu disse para ele: o que representa e quem é Jesus para você? Aquele homem chegou e disse assim: Júlio, Jesus é para mim nada mais do que um homem que teve mais sabedoria do que outros e que passou-se por esta terra. Simplesmente isso e mais nada. E ele, dizendo nas suas palavras, disse: muitas pessoas tentaram me convencer do Evangelho, da Bíblia. Quem sabe você me convença? E eu disse para ele: o meu objetivo não é te convencer. O meu objetivo é transmitir a palavra. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence. Se você abrir o teu coração para a palavra, o Espírito Santo vai fazer com que esta palavra possa moldar o seu coração e assim você ser transformado por Deus. E eu saí daquele instante, daquele lugar, e sem dúvida que agora seria entre ele e Deus. Mas a resposta daquele homem, quando chegou e disse que era simplesmente um homem que passou por essa terra, no mesmo instante me deixou um pouquinho perplexo, por saber que uma pessoa dizia estas palavras. Como ele pôde dizer que era simplesmente um homem? Mas não é difícil nos nossos dias nós encontrarmos pessoas e seitas com os mesmos pensamentos. Que Jesus simplesmente foi um homem, ou como diz algumas seitas, foi um profeta, assim como Moisés. Jesus simplesmente foi um profeta que passou-se por essa terra. Eu quero dizer para você neste instante, que Jesus não foi simplesmente um homem. Jesus não foi simplesmente um profeta. Jesus foi verdadeiro homem e verdadeiro Deus. A razão principal de Jesus Cristo ter vindo a este mundo foi eu e você que está me ouvindo nesse instante. A humanidade foi a razão principal pela qual Jesus veio a este mundo. Porque está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Então isso significa que Deus enviou o seu Filho Jesus em prol de toda a humanidade. Que cada um que pudesse olhar para a cruz e aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador, ele se tornaria filho de Deus. Ele teria o direito de salvação, o direito das bênçãos celestiais, ser participante do arrebatamento da igreja e ser participante de tudo aquilo que Deus tem preparado para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, naquilo que não subiu ao coração do homem, que os nossos olhos não viram, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, ou seja, quando nós temos Jesus como Salvador, nós somos detentores das bênçãos de Deus, da filiação por adoção pelo Espírito Santo de Deus, por causa da morte e ressurreição de Cristo na cruz do Calvário. O que me chama a atenção é que por muitos fatos em que Jesus passou por essa humanidade, a multidão que sempre seguia Jesus, muitos deles estavam interessados simplesmente nos milagres, nas bênçãos e nas vitórias. Não é diferente nos dias de hoje,
quando muitas pessoas que até querem saber e ir para a igreja, ou quem sabe lendo a Bíblia, simplesmente por interesse em bênçãos e milagres e em vitórias, mas não querem algo mais importante com aquele que abençoa, com aquele que dá vitória, com aquele que realiza o milagre. Quando nós olhamos para as bênçãos, simplesmente, todos nós desejamos, e é necessário para vivermos aqui. Mas não são as bênçãos que vai nos levar para o céu. Não são as vitórias e os milagres que vai nos levar para o céu. É a nossa vida transformada pelo poder da palavra, pela ação do Espírito Santo em nós, que quando chegar o dia do arrebatamento da igreja, soar a trombeta, nós fazemos parte do arrebatamento da igreja. Então existe algo muito além das bênçãos, do milagre e da vitória, que é a salvação em Cristo Jesus. Quando eu cheguei a ler esse texto do Evangelho de Lucas, e se vocês retornarem comigo dentro da leitura, disse que, escurecendo o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. Quando nós olhamos para esse texto, e permita eu dizer para você, a razão por que Lucas incluiu esse versículo dentro do seu escrito, dentro do seu evangelho. Qual é a importância que Lucas deixou isso registrado? Antigamente, quando Deus tira a nação de Israel do Egito, e a nação de Israel está caminhando pelo deserto, e Deus realizando milagres e bênçãos no deserto, Deus dá uma ordem para Moisés para construir o tabernáculo. E essa ordem que Deus dá a Moisés para construir o tabernáculo, sem dúvida que Moisés deveria seguir à risca, não somente nas suas dimensões, mas nos seus materiais, todo o projeto que Deus havia dado para Moisés, e Moisés segue a risca. No átrio, no lugar santo, no lugar santíssimo, porém entre o lugar santo e o lugar santíssimo existia um véu que fazia separação desses dois lugares. Nesse lugar santo, o sacerdote poderia entrar, oficializar todos os dias o seu serviço, como quem sabe manter acesa a chama do candelabro, o incenso no altar do incenso, os pães na mesa da proposição a cada semana. Esses ofícios todos os sacerdotes poderiam adentrar e poderiam realizar. Porém, no lugar mais importante do tabernáculo, que era o Santo dos Santos ou Santíssimo, somente o sumo sacerdote, e assim uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, para que ele pudesse oferecer sacrifício tanto por ele e por toda a nação. Só que, porém, entre o lugar santo e o lugar santíssimo existia um véu, que segundo os maiores historiadores, esse véu tinha em torno de 8 a 10 centímetros, no qual nem mesmo uma junta de bois seria capaz de rasgar esse véu. Mas, no entanto, Lucas deixa registrado esse texto, que na morte de Cristo Jesus, esse véu, diz a Bíblia, ele se rasga de alto a baixo. Qual a importância, pastor, de tudo isso? O interessante é que quando nós olhamos no Antigo Testamento, o sumo sacerdote adentrava uma vez no lugar santíssimo, no dia de Yom Kippur, ou seja, no dia do perdão, para oferecer os seus sacrifícios, interceder pelo povo e ter os seus pecados perdoados, o pecado de nação perdoada, através dele adentrar no sacrifício, aspergindo o altar com sangue. E quando eu olho para hoje, pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, esse véu sendo rasgado naquele dia, me deu acesso para poder entrar no lugar santíssimo. Deu acesso para você também entrar nesse lugar santíssimo. Mas qual a importância disso, Sandro? É porque nesse lugar santíssimo, em cima da Arca da Aliança, existia um propiciatório, que era uma tampa de ouro puro com os 2 querubins. E ali Deus se fazia presente, não somente para o sumo sacerdote, mas no meio da nação. Isso me mostra que o sumo sacerdote só tinha aquela alegria de contemplar a presença de Deus uma vez por ano. Mas nós hoje temos todos os dias a alegria de entrar no lugar santo e sentir a presença do Senhor e Salvador Jesus. Hoje nós temos a qualquer instante, seja dobrando os nossos joelhos,
no nosso quarto, na nossa sala, ou no seu cantinho de oração que você tem aí. Você dobrar o seu joelho e orar a Deus, e Deus fazer-se presente nesse lugar. E você poder derramar as suas lágrimas através do Espírito Santo, contemplar a presença desse Deus maravilhoso. É um privilégio. Não precisamos que ninguém mais faça isso por nós. Nós temos a oportunidade de fazer isso hoje. É por isso que a importância que Lucas deixa bem registrado isso. O véu do templo se rasga, dizendo: a partir de hoje, todos têm acesso ao Deus Todo-Poderoso, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, e o véu do templo não impede mais a nossa entrada para poder sentir a presença desse Deus. Então, o que eu quero deixar para você registrar. Quem sabe você fica questionando sobre muitos atos e muitas coisas. Como que Deus pode estar me ouvindo? Como que Deus pode me mostrar que Ele se faz presente? E é interessante que muitas vezes, quando nós estamos nos nossos cultos presenciais, e na pregação da palavra, o mover de Deus é tão tremendo, e que vemos esse mover de Deus no seio da igreja, através de cada lábio, levando em adoração o seu aleluia, o seu glória a Deus, ou através da língua estranha. Mas como contemplar isso, pastor, hoje num culto online, e eu sozinho aqui na minha casa, passando por momentos difíceis? O que eu quero dizer para você, que mesmo você aí sozinho, ou quem sabe reunido com o seu cônjuge, com os seus filhos, por esse momento difícil, aí na tua casa, Deus também pode manifestar a sua glória. Deus também pode manifestar a sua presença. E você poder sentir a presença desse Deus que é grandioso e que é maravilhoso, que todo aquele que chega até Ele com o coração contrito e quebrantado, pode ter certeza, vai poder sentir a presença desse Deus. É o que disse Tiago: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então isso significa que chegar a Deus depende de mim primeiro, porque Deus está sempre predisposto a relacionar, a manter uma comunhão, manter uma atividade conosco. Mas e nós estamos dispostos? É como se Deus estivesse ali no lugar santíssimo, é como se o véu do templo rasgasse e eu pudesse entrar com a maior facilidade. Então, ou seja, eu posso ou não posso entrar? Tudo isso está no meu querer, na minha vontade e no meu desejo. Quando eu entro nesse lugar, aonde a presença de Deus é manifesta, então eu passo a sentir a presença do Deus Todo-Poderoso. Isso significa que eu devo reservar um tempo para ter uma intimidade com Deus. E quem sabe essa intimidade que você tem com Deus é justamente nessa hora, nesse culto que estamos aqui falando para você. Existe um Deus em que você tem acesso para com Ele. Isso por quê? Por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário. E é tão interessante que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos que a morte de Cristo causou um impacto tão grande no mundo, é que às vezes nós não imaginamos, é que às vezes você não saiba o quanto a morte de Cristo causou impacto. Primeiro, o véu do templo se rasga, dando direito ao acesso. Segundo, que eu quero trazer para você, é o que diz mais uma vez o texto. O centurião que estava ali contemplando naquele instante, quando viu que Jesus deu o brado: Pai, nas tuas mãos entregue o meu espírito, está consumado. Quando a natureza se move, sentindo a morte do Criador, a própria natureza revela isso. A própria natureza se move vendo a morte de Cristo Jesus. Enquanto as pessoas que estavam ali contemplando a morte, estavam simplesmente zombando, simplesmente rindo de toda aquela situação, de todo aquele espetáculo para a humanidade, a natureza dizia o seguinte: é o verdadeiro Deus que está pagando o preço pela humanidade. É o verdadeiro Deus que está pagando o preço da redenção do pecado da humanidade. A natureza sentia, enquanto que muitos ali não estavam percebendo isso. Mas a Bíblia diz que esse centurião, ele percebeu isso. Lucas chega a deixar registrado as palavras: na verdade, este homem era justo. Lucas, quando descreve essa palavra, demonstra naquele centurião como se dissesse: nós crucificamos alguém que não poderia estar lá. E por que eu quero dizer isso? Quando a Bíblia diz que Jesus foi crucificado entre dois ladrões,
que, segundo a tradição judaica, chega a dizer que um chamava Dimas e outro Gestas. E o ladrão bom, vamos dizer assim, aquele que reconheceu em Cristo a salvação, chamado Dimas, e o outro Gestas, e Jesus no meio. Alguns comentaristas dizem que esses dois salteadores, eles estavam fazendo parte, juntamente com Barrabás, na sedição de Estado. Se nós formos raciocinar por esse lado, aquela cruz do meio, ela não foi preparada para Jesus. Ela havia sido preparada por Barrabás. Mas por que Jesus estava ali? Porque quando Pilatos colocou para a multidão, e disse assim para a multidão: escolhei dentre vós um para ser surdo. E o povo escolhe, solta Barrabás e crucifica Jesus. O povo escolheu alguém homicida. O povo escolheu alguém pecador para estar entre eles e manda crucificar o Filho de Deus. Manda crucificar o Criador. Manda crucificar aquele que havia dado o direito de perdão, de salvação, de redenção para a humanidade. Mas tudo isso para se cumprir a Bíblia Sagrada, para se cumprir o propósito de Deus, que foi: Deus enviou o seu Filho, para que pela sua morte na cruz do Calvário, nós tivéssemos o direito de perdão dos nossos pecados. Então aquela cruz central, estava Jesus Cristo crucificado naquele instante ali, sendo espetáculo para aquela multidão, mas a natureza reconhecendo o senhorio. Mas aquele centurião diz: este homem era justo. Como se ele pensasse naquele instante: nós acabamos de crucificar um inocente. E por que ele percebeu tudo isso? Certamente com o mover da natureza. Quantos hoje em dia que não conseguem olhar para Jesus Cristo e perceber que Ele é o Deus Todo-Poderoso, perceber que só nele encontramos a razão de viver, que somente nele nós encontramos o sentido da vida, e que é somente nele que nós encontramos uma vida com abundância. Eu acho interessante quando João escreve no capítulo de número 10, ele chegando a dizer as palavras que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Mas dizendo as palavras de Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É tão interessante essa palavra com abundância, que às vezes a gente pensa que é com fartura, simplesmente do lado material. Não. Esse com abundância é tanto no sentido espiritual, material, de bênção. Isso porque o inimigo quer retirar tudo da nossa vida, mas Jesus, pelo contrário, ele quer doar tudo aquilo que nós precisamos para viver plenamente aqui e muito mais na eternidade. Haja visto, quando nós olhamos o Evangelho de João, capítulo 14, verso 1, 2 e 3, quando Jesus cita aquelas palavras: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar-vos lugar, e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha a palavra de Jesus. Isso significa que Jesus foi também preparar uma morada para nós. E pode ter certeza que esta morada não se compara com a maior mansão que alguém possa ter nessa terra. Não se compara com o maior desfrute que alguém possa ter aqui. O que Jesus foi preparar para nós lá no céu. Quando o centurião contempla isso e diz: por que fizemos isso? Mas a multidão, ela retorna para os seus lares, diz o texto, voltava batendo nos seus peitos. Até uma expressão do hebraísmo, como se dissesse: o que será de nós agora? O que será de nós nessa situação? A natureza está se revoltando contra nós. E se nós olharmos hoje em dia, e nós vermos muitas vezes a natureza também demonstrando para nós e dizendo o seguinte: o nosso desejo é o dia do arrebatamento da igreja. E por que eu digo isso? Porque quando nós olhamos a carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 8, nós vamos ver lá que a Bíblia diz que a natureza geme esperando a redenção dos filhos dos homens. Isso significa que a natureza começa a demonstrar, e quem sabe apontar para muitos dizendo: Jesus está vindo. Jesus está vindo.
Nós estamos vendo a natureza, muitas vezes, nesses nossos dias, irmãos, ela reagindo de uma tal forma que está causando espanto. Esses dias, nós vemos a situação até mesmo do nosso país, de enchente em diversos lugares, enquanto a Austrália em chamas. Hoje nós vivemos a pandemia no mundo, e nós olhamos e dizemos, quem somos nós? Demonstra a vulnerabilidade do ser humano, da humanidade, por causa de um vírus. E muitas vezes nós achamos o grande, achamos que somos o maior, mas quando Deus quer mostrar para a humanidade, a natureza age e diz, a humanidade está na palma das minhas mãos. O controle de tudo está na palma das minhas mãos. O que a humanidade pensa que é? Mas eu louvo a Deus, que a sua igreja está guardada nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Assim como manteve Israel na terra de Gósen, quando todo o Egito estava sendo ferido pelas pragas, mas na terra de Gósen, a nação de Israel estava tranquila e em paz, porque estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O que eu quero dizer para você, a igreja do Senhor está nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. O mundo sofre, o mundo causa um pânico, mas nós dizemos, são sinais da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso nos mostra que a Bíblia se cumprindo, é a palavra se cumprindo. E causar pânico? Não. Isso vai mostrar para mim, Jesus está próximo, Ele veio arrebatar a sua igreja, então eu tenho que estar preparado para esse dia, para esse instante, porque vai soar a trombeta, e eu tenho que estar preparado. E você, está preparado? Quem é Jesus para você? O que representa Jesus para você? Para aquela multidão era um espetáculo. Para o centurião, depois que ele viu a natureza agindo, para ele diz, um homem justo. Para você, quem é Jesus? Se eu perguntasse para você, exprime em palavras, o que é Jesus para você? Quem sabe você diria para mim, pastor, Jesus para mim é tudo. Se Jesus dissesse, eu não quero que você diga que eu sou tudo. Eu quero que você diga o que você olha para mim e eu sou na tua vida. Certamente nesse instante, muitos engoliriam as palavras a seco e certamente não saberiam responder e dizer quem é Jesus. Mas antes que eu responda para você quem é Jesus e mostre para você quem é Jesus, e o que você tem que ver em Jesus, eu quero ler o texto de Mateus nesse instante que nós lemos também. Que diz assim o texto: E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eu acho interessante esse texto, que, como eu disse, com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, muitos fatos aconteceram. Um deles, nós observamos, o véu do templo, como disse Lucas e como diz Mateus, se rasga de alto a baixo. Quando nós olhamos os textos sagrados e começamos a unir todos os pontos, nós vamos perceber que Jesus realizou coisas grandes nesses dias. Quando nós olhamos o texto de Mateus, perceba que diz assim: abriram os sepulcros e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados e saíram do sepulcro depois da ressurreição dele. Ou seja, entre o verso 1, 31, o verso 51 e o verso 52, que falou da morte de Jesus, que falou do véu do templo, as pedras se prenderam, e fala depois, que depois da ressurreição de Cristo, muitos ressuscitaram. Isso me mostra que quando eu olho para Levíticos capítulo 23, que me mostra como era feita a colheita, e me mostra a relação com o arrebatamento da igreja, como vai acontecer, como que Paulo diz, eu acho interessante isso. Se você ler Levítico 23 e ver a festa das colheitas, você veria que os primeiros frutos eram chamados de primícias. Esses eram oferecidos a Deus.
Era chamado as primícias, os primeiros frutos. Depois era feita a colheita geral. A colheita normal de toda a lavoura, de todos os frutos. E haveria uma terceira, que era aqueles frutos que não estava muito bom para ser colhido, e que eles deveriam ser deixados para os pobres. Os pobres deveriam ir e recolher esses frutos, chamado por algum de rabisco, rescolhos, ou aqueles que restavam da colheita geral. Quando eu olho para o que Paulo chega a dizer sobre a ressurreição da igreja, ele chega a dizer Cristo e as primícias, depois os que são de Cristo. Isso me mostra que esse primeiro passo de Cristo e as primícias, isso já aconteceu, como o evangelista Mateus chegou a dizer. Isso me mostra que o arrebatamento da igreja está mais próximo do que aquilo que eu e você pensamos. Se você parar para analisar tudo o que está acontecendo nos dias de hoje, você vai perceber nada mais do que os sinais estão se cumprindo e me mostrando: Jesus está vindo a arrebatar a sua amada igreja. E o centurião, mais uma vez, que guardava Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O centurião disse: verdadeiramente este homem é justo. Mas alguns que estavam ali diziam: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Olha o que eu quero trazer para você. Primeiro, o que nós temos que ver em Cristo Jesus? É o Filho de Deus enviado para pagar o preço da redenção da humanidade. Por que eu disse que muitas das multidões que seguiam Jesus por causa das bênçãos e dos milagres e das curas? Isso é verdade. Você ler os textos evangélicos, você vai perceber muitos isso. Não é diferente dos dias de hoje, quantos muitos também seguem Jesus pelos mesmos motivos: por emprego, pela cura, pela solução de um problema, por uma bênção desejada. Muitas vezes estão querendo seguir Jesus para que Jesus resolva tudo isso. Eu acho interessante quando o evangelista Mateus, ele deixa registrado lá no seu capítulo número 6, um versículo muito interessante. Ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A humanidade está numa ordem inversa desse versículo. A humanidade quer as bênçãos, os milagres e as vitórias, mas não querem a salvação, a comunhão, a intimidade, o arrebatamento da igreja. Se você estiver encaixado nisso, eu vou te dar um conselho: muda isso. Porque enquanto a tua visão for exclusivamente nas bênçãos, nos milagres, isso não vai alcançar. Porque quando a minha visão está no espiritual, o material vem como consequência. É por isso que Jesus disse lá, deixado registrado por Mateus: buscai primeiro o reino de Deus. Tem que ser a mais importante. A área mais importante da minha vida tem que ser o reino de Deus. Tem que ser as coisas celestiais. O que é isso, pastor? Minha salvação, meu perdão, a minha comunhão, minha intimidade com Deus, o desejo do arrebatamento. Isso tem que estar em primeiro lugar. Quando isso toma o primeiro lugar na minha vida, Deus abençoa de uma forma toda especial. É quando eu vou vendo as bênçãos acontecendo na minha vida, e eu começo a dizer: mas da onde que veio isso? Veio por quê? Porque eu estou buscando primeiro o que é o espiritual. Eu estou buscando primeiro o reino dos céus. Estou buscando primeiro aquilo que é de Deus. E quando eu busco isso, pode ter certeza, aí as bênçãos materiais, elas vêm por consequência. É isso que eu vejo acontecer. É isso que está acontecendo. É isso que eu começo a analisar e perceber. Uma humanidade que simplesmente começa a buscar o que é material. Mas o que eu quero trazer para você é justamente isso hoje. Um Jesus que morreu na cruz do Calvário, em que a natureza reconheceu esse Deus, que a humanidade não quer reconhecer, que a humanidade não quer ver, que a humanidade ainda resiste em dizer: por que aceitar?
Quando nós olhamos para esta palavra, que ela é fiel e verdadeira. Quando nós olhamos para esta palavra, que ela é tremenda e poderosa. E nós vemos que cada mensagem que Cristo Jesus deixou ainda está registrada na palavra. Tudo aquilo está se cumprindo. Tudo aquilo vai se cumprir. E mais uma vez, retorno a perguntar para você: o que representa Jesus na tua vida? Quem é Jesus para você? Quem sabe para você, você me responda: um homem que se passou, um dos mais sábios que passou aqui, como eu ouvi a resposta daquele homem? Não. Eu quero que, se alguém chega até você e faça essa pergunta, a tua resposta seja diferente. Pastor, mas qual seria a minha resposta? Eu vou colocar aqui algumas e mostrar para você o porquê. Primeiro, a tua resposta deveria ser: Deus me criou. Jesus foi quem me criou. Quando nós falamos e reconhecemos que Ele nos criou, nós vamos perceber que ninguém é mais do que o seu Criador. A criatura não é mais do que o seu Criador. Eu vou perceber que existe um Deus que está muito acima de mim. Existe um Deus que está muito além do meu pensamento. Existe um Deus que eu não posso imaginar, nem mesmo, quem sabe, pela leitura da Bíblia Sagrada, a grandeza desse Deus. Não. Mas Ele me criou. Segundo, Ele me salvou. Ele é o meu Salvador. O que significa isso? Quando eu reconheço, primeiro, que Ele me criou. E segundo, que Ele é o meu Salvador, significa: eu sou carente. Preciso do perdão dos meus pecados. E eu só encontro em quem? É nele. Ele é o meu Salvador. É Jesus Cristo. Terceiro, Ele é o Senhor da minha vida. Por que eu digo isso? A humanidade sabe que foi criada por Deus. Muitos reconhecem Jesus como Salvador, mas poucos reconhecem Jesus como seu Senhor. Pastor, o que é reconhecer Jesus como seu Senhor? Se nós olharmos a figura de um escravo, de um servo, ele não tem direito à escolha. Ele faz o que o seu Senhor manda. Ele é submisso às ordens e aos mandamentos do seu Senhor. Quando nós reconhecemos Jesus como Senhor da nossa vida, nós obedecemos o que Jesus manda. Nós obedecemos o que Jesus diz. Nós obedecemos o que Ele ordenou, os seus mandamentos, as suas normas. Quando eu faço isso, eu reconheço que Ele é o meu Senhor. Mas o interessante é que existem dois tipos de servo. Aquele servo que obedece, porque simplesmente tem que obedecer, ele não tem como mudar isso, simplesmente ele aceita. É como aqueles escravos do passado que faziam isso porque dependiam de um abrigo, de uma alimentação, de uma sobrevivência. Serviam o seu Senhor por uma obrigação. Mas existe outro servo diferente, que é o chamado servo da orelha furada. Este servo da orelha furada, quando ele tinha até o direito de uma liberdade, de ser livre, ele chegava para o seu Senhor e dizia para o seu Senhor: eu quero continuar sendo servo, não por uma obrigação, não por uma troca, mas pelo desejo e alegria que eu tenho de te servir. Quando ele fazia essa opção, o Senhor furava a orelha direita. Todos aqueles que olhavam para aquele servo e observavam a sua orelha furada, diziam: este serve a ele por total vontade
por desejo, por alegria e por amor. Quando eu olho para isso, eu me dirijo até você e pergunto: que tipo de servo você é? É um servo de orelha furada? Por que eu quero dizer isso? Que quando nós somos esse tipo de servo, fazendo com alegria, com singeleza de coração, fazendo com a maior vontade, com a maior liberdade, é onde o Senhor se alegra, é onde, na alegria do Senhor, Ele nos abençoa. E é por isso que ficamos em paz, porque temos absoluta certeza que a recompensa vem, não pelos nossos atos, porque nós não merecemos, mas por graça e misericórdia do Senhor. Porque Ele nos recompensa, e o Senhor é capaz de fazer isso. E é por isso que eu quero dizer para você, nesse dia em que muitas pessoas estão assustadas e em pânico, eu quero dizer para você, os que confiam no Senhor, como diz o Salmo 125, né? Serão como o monte do Senhor, que não se abala, mas permanece para sempre. Aí você diz assim: pastor, mas é fácil dizer isso? É fácil dizer, vou colocar na prática, é um pouco mais difícil. Mas por que é um pouco mais difícil? Porque os que confiam têm a plena certeza de quem age na sua vida, quem cuida da sua vida, quem cuida da sua família, quem cuida da sua casa. Quem é? É o nosso Deus. Não estou dizendo que estamos isentos das dificuldades, das lutas e adversidades. Não. Eu estou dizendo uma coisa: é nas lutas, é nas adversidades, é nas dificuldades que Deus vai estar conosco. E Deus estando conosco nos ajuda, nos livra. E nós temos o quê? Como? De que forma testificar dessa bênção recebida da parte do Senhor? Eu penso aqui como aqueles 3 homens estiveram lá na fornalha ardente, quando Nabucodonosor mandou colocá-los, né? Ananias, Asaías, Misael. Se Deus livrasse aqueles homens da fornalha, seria uma maravilha. Mas por que nós lembramos isso até hoje? A maneira como eles foram enriquecidos da presença de Deus. Que mesmo estando na fornalha, nenhum dos fios do seu cabelo se queimaram, as suas vestes não se queimaram. Mas quando o rei olhou para eles e disse: lancei 3, mas eu estou vendo o quarto, e o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Nabucodonosor reconheceu que quem estava com ele era alguém superior a ele. O que eu quero dizer para você, hoje nós estamos lembrando deles, do milagre em que Deus estava com eles na fornalha, e eles foram libertos e deram testemunho da maravilha que Deus realizou. O que eu quero dizer para você, o mesmo Deus não mudou. Deus ainda é o mesmo e permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Tiago diz que nele não há sombra de variação, então ele permanece o mesmo. E se ele permanece o mesmo, significa que ele continua abençoando, continua livrando, continua curando, continua transformando vidas, continua realizando grandes milagres e grandes maravilhas, porque o nosso Deus continua sendo Deus. E é por isso que eu digo, quando eu reconheço que Ele é o meu Senhor, e como o Senhor que Ele é Ele que diga como eu faço, de que jeito eu faço, para onde eu vou, se para frente, para trás, se de lado, eu fico esperando nele. Senhor, como? Que horas? Que jeito que vai ser? Porque é o Senhor que determina, é o Senhor que faz. Por que eu quero dizer isso? Reconhecer como aquele centurião, você pode reconhecer. Reconhecer como alguns que estavam entre a multidão, você também pode reconhecer. Reconhecer como a natureza, muito mais que a natureza soube primeiro, reagiu primeiro. Então o que eu quero dizer para você, erga a tua cabeça, não anda cabisbaixo, porque o Salmo número 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então isso significa que eu tenho que olhar para cima e dizer que a minha solução vem do alto, que a minha bênção vem do alto, que a minha bênção vem do meu Senhor.
Ele é capaz de realizar isso na minha vida. E entre tantas bênçãos que o Senhor nos dá, a maior delas, pode ter certeza, é ser participante do arrebatamento. É a maior de todas. A causa de Jesus vir pagar o preço pela redenção da humanidade. A causa dele ressuscitar, ser o nosso mediador entre Deus e o homem, como diz Timóteo, é Jesus. Então isso significa que eu tenho um mediador. É Jesus Cristo. Assim como lá nós citamos aqui, o sumo sacerdote era o mediador da nação com Deus. O nosso mediador hoje é Jesus Cristo, que morreu na cruz, ressuscitou e está à direita de Deus. Esperando e aguardando o momento de vir buscar a sua igreja. E o maior milagre que eu vejo na Bíblia Sagrada não é a cura de um cego, a cura de um paralítico, a transformação de vidas. Isso é muito bom. Mas o maior milagre é naquele grande dia que soar a trombeta e a igreja ser arrebatada e encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Essa é a maior promessa contida na Bíblia Sagrada. E pode ter certeza, ela vai se cumprir. Queira você ou não, goste ou não, aceite ou não, ela vai se cumprir. Eu me lembro até agora, uma vez, um engenheiro, quando falando para ele do arrebatamento da igreja, ele diz assim: mas como que isso pode ser? Você tem a lei da gravidade que nos prende nesse solo. O mesmo Deus que nos criou, o mesmo Deus que criou essa terra, criou o universo, criou a lei da gravidade. E se Ele mesmo criou, Ele pode agir de tal forma que essa lei da gravidade nesse instante do arrebatamento não vai funcionar. Porque nós vamos subir, vamos partir dessa terra e estar com o Senhor Jesus Cristo para sempre. Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso anseio. Esse é o meu desejo. As palavras que João deixa registrado lá nos últimos capítulos, no último capítulo de Apocalipse, os últimos versículos, dizendo assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem sabe você que está ouvindo chega a dizer: já ouvi muitas vezes isso. Meus pais já me falavam isso. Meus avós já falavam isso. E até hoje Jesus não veio. Teve um tempo que alguns perguntaram para Pedro isso também. E Pedro respondeu, Deus alongando: não quer que ninguém se perca, mas que todos venham à salvação. É o tempo que temos para se arrepender dos nossos pecados. É o tempo que temos para reconhecer como Deus e como Senhor das nossas vidas. É esse tempo que Jesus está nos dando. É esse tempo que Deus ainda está nos dando. Por quê? Porque pode ser hoje o grande dia do arrebatamento da igreja. E se for hoje, você está preparado? Você fará parte desse grande dia do arrebatamento? Você será arrebatado? Então, o mais importante para nós é termos essa certeza de estar na eternidade com Cristo Jesus, nosso Senhor. E como citamos aqui, reconheça como Senhor da tua vida, como Salvador, como aquele que pode perdoar os teus pecados e transformar a sua vida. Não importa o que a sociedade, a sua família digam a teu respeito. Não importa. Não importa o que você cometeu. Mas se você entregar a sua vida para Jesus, Ele é capaz de perdoar todos os teus pecados, de fazer uma nova criatura. A santidade vai estar em você pela ação da palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, e você ser uma nova criatura, participante do grande dia do arrebatamento da igreja, que, como eu disse, será a maior promessa contida na Bíblia Sagrada. O meu desejo é que nesse dia nós possamos estar lá, frente a frente com Cristo, e com tantos grandes homens e mulheres de Deus que já partiram para a eternidade, que também estarão lá naquele grande dia. E eu deixo mais uma vez essa pergunta para que você possa refletir: quem é Jesus para você?
O que representa Jesus para você? Que não seja só alguém abençoador, aquele que realiza milagre, mas além de tudo isso, é o meu Salvador e é o meu Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso possa, de uma forma toda especial, abençoar a tua vida, a sua casa, a sua família. E mais uma vez eu repito, reconheça, é justo, é o verdadeiro Deus, é o nosso Salvador, aquele que vem nos arrebatar. Entregue-se inteiramente para Deus. Salmo 103, verso 1 diz: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Que todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, possa bendizer a esse nosso Deus Todo-Poderoso. E mais uma vez, aguarde o grande dia do arrebatamento. Esteja preparado para esse dia e pode ter certeza, como Paulo diz, no abrir e fechar de olhos, que nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, e que mais uma vez, o poder do Espírito Santo de Deus possa fazer com que essa palavra transforme a sua vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, que rica palavra. Como sempre, nós louvamos a Deus por esse momento especial que Deus tem nos dado. Nós vamos agora também mais um hino especial, louvar ao Senhor. E se você sentir no seu coração também de oferecer agora ao Senhor Deus seus dízimos e ofertas, você tem aí exatamente o nosso endereço, a nossa conta de banco. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Queremos deixar uma palavra também, como sempre faço, de leitura da palavra do Senhor, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 7 até o versículo 12, Jesus dizendo o seguinte: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu ouviste ir. Jesus está chegando, retornando. Primeiro vai arrebatar a sua igreja, os eleitos, aqueles que servem ao Senhor nosso Deus. Quando houver o arrebatamento, muita gente vai procurar um irmão para uma reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Povo barulhento. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora pra Sião. Onde está o dirigente dessa igreja? E os obreiros daqui aonde estão? E as mensagens que
que pregavam, muitos tristes se alegravam. Eles também foram embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora pra Sião. Onde está a juventude dessa igreja e as irmãs do círculo de oração, que a Deus tanto oravam, e as crianças que cantavam, elas também foram cantar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora pra Sião. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando um irmão para reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento, que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora pra Sião. Eu quero ver a igreja. Onde está aquele povo? Onde está? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora pra Sião. Aquele povo foi-se embora pra Sião. Aleluia! Pois bem, amados, ouvimos esse lindo hino também, e nós louvamos a Deus por tudo. Se você pôde ofertar, que Deus te abençoe. Se não o fez, também que Deus te abençoe. E muito. Nós vamos orar finalizando esse culto. E também convido todos para amanhã, que será sábado, estará conosco, estará ministrando a palavra do Senhor o pastor Oswaldo Cruz, um dos ícones aqui do Campo de Cruzeiro. Muito mais do que isto, há mais de 40 anos ele, a sua digníssima esposa, irmã Ana Marta, e também toda a sua família. É impossível contar, escrever a história do Campo de Cruzeiro sem lembrar do pastor Oswaldo Cruz. Amanhã ele estará ministrando a palavra do Senhor. Oremos. Eterno e bondoso Deus, pela tua infinita misericórdia, te agradecemos por esses momentos que aqui passamos, adorando, louvando o teu grande e sublime nome. Também por tudo, Senhor, que nós ouvimos e aprendemos, que possamos estar despertados, ó Deus, cada dia mais para encontrar contigo nos ares, Pai. No teu nome e para sempre te louvamos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todos os nossos irmãos, todos que estão online conosco, agora e para sempre. Você diz comigo? Amém? O meu abraço virtual. Deus os abençoe.